A torcida azulina acordou com mais um capítulo importante nos bastidores do Clube do Remo, daqueles que mexem diretamente com o planejamento da temporada e acendem debates intensos entre os torcedores. Pouco tempo depois de uma mudança significativa no comando do departamento de futebol, o clube agiu rápido e definiu quem será o responsável por tocar o futebol remista em um momento extremamente delicado e desafiador. A chegada de um novo executivo acontece justamente às vésperas da estreia na elite do futebol nacional, o que aumenta ainda mais a responsabilidade e o nível de cobrança. Não se trata apenas de um nome novo, mas de uma decisão que precisa dialogar com o presente, principalmente, com o futuro do Remo em um cenário onde cada detalhe faz diferença dentro e fora de campo. Enquanto isso, o clima no Baenão segue intenso. A reapresentação do elenco marcou a retomada dos trabalhos após um breve período de descanso, com foco totalmente voltado para o compromisso fora de casa contra o Vitória. A comissão técnica tem trabalhado para ajustar a equipe, observando de perto questões físicas, táticas e também administrativas, já que a temporada exige um elenco equilibrado e opções confiáveis em todas as posições. O treinador sabe que o desafio inicial não será simples, ainda mais considerando a logística pesada, o desgaste da viagem e a pressão natural de um jogo de estreia em um campeonato de altíssimo nível competitivo. Uma das notícias que movimentaram os bastidores foi a regularização de um atacante que teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol. Com isso, ele passa a ficar oficialmente à disposição da comissão técnica, dependendo apenas de condições físicas e de encaixe no modelo de jogo. A expectativa agora gira em torno da lista de relacionados, que deve indicar se o jogador já será utilizado neste primeiro compromisso ou se a comissão optará por um processo mais cauteloso. Em jogos desse porte, cada escolha é analisada com lupa, tanto pela torcida quanto pela imprensa. Por outro lado, ainda existe apreensão em relação a dois atletas importantes que, até o momento, seguem fora por questões disciplinares. O clube trabalha nos bastidores para tentar um efeito suspensivo que permita a utilização desses jogadores, mas o cenário não é simples. A experiência recente mostra que esse tipo de liberação costuma ser difícil, especialmente em início de competição. Caso a situação não se resolva a tempo, o Remo precisará encontrar alternativas dentro do elenco para suprir essas ausências, o que pode influenciar diretamente na estratégia montada para o confronto fora de casa. A preparação segue em ritmo intenso em Belém, com treinamentos focados em ajustes defensivos, compactação e intensidade, pontos que a comissão técnica entende como fundamentais para competir em alto nível. Após encerrar os trabalhos na capital paraense, a delegação inicia a viagem rumo ao Nordeste, enfrentando uma logística considerada complicada, mas necessária diante do calendário apertado. O planejamento envolve não apenas o desempenho em campo, mas também o cuidado com a recuperação dos atletas, já pensando na sequência pesada de jogos que a equipe terá pela frente. Do outro lado, o Vitória chega pressionado por resultados recentes e por uma cobrança crescente de sua torcida. O ambiente no clube baiano é de atenção máxima, especialmente após atuações que deixaram dúvidas quanto ao desempenho coletivo e, principalmente, ao poder ofensivo da equipe. Existe um reconhecimento de que o confronto contra o Remo não será simples, muito menos um jogo automático. A percepção é de que subestimar um adversário recém-chegado à elite pode custar caro, algo que o futebol brasileiro já mostrou inúmeras vezes ao longo dos anos. Esse contexto transforma o duelo em um jogo de estudo, mas também de coragem. O Remo sabe que ainda está em processo de formação, que há ajustes a serem feitos e setores que precisam evoluir rapidamente, com destaque para o sistema defensivo. A comissão técnica tem consciência de que erros cometidos nesse nível de competição são punidos com severidade. Por isso, a palavra de ordem é equilíbrio, sem abdicar da competitividade e da identidade que a equipe construiu ao longo das últimas temporadas. Outro ponto que gera tensão é a arbitragem designada para o confronto. O histórico recente do árbitro escalado desperta desconfiança em boa parte dos torcedores, que esperam uma condução discreta e sem interferências desnecessárias. Em uma rodada inicial, o desejo de todos é que o jogo seja decidido dentro das quatro linhas, com o protagonismo dos atletas e das estratégias dos treinadores, e não por decisões polêmicas que acabem desviando o foco do espetáculo. Além das questões de campo, o mercado também segue agitado nos bastidores azulinos.
Informações indicam que o clube está muito próximo de confirmar a chegada de um novo goleiro para reforçar o elenco. Trata-se de um atleta experiente, com passagem por clubes tradicionais do futebol brasileiro, que chega para aumentar a concorrência na posição e oferecer mais segurança ao elenco. A diretoria entende que um grupo forte passa, necessariamente, por ter opções confiáveis no gol, ainda mais em uma competição longa e desgastante como a primeira divisão. Mas o assunto que mais repercutiu entre os torcedores foi, sem dúvida, a definição do novo executivo de futebol. O nome escolhido não era o mais comentado nas especulações iniciais, o que pegou muita gente de surpresa. Com um currículo ligado a grandes estruturas do futebol nacional, o profissional chega ao Remo para assumir uma função estratégica, que envolve planejamento, logística, gestão de elenco e diálogo constante com a comissão técnica e a diretoria. Trata-se de uma mudança que sinaliza uma tentativa clara de organização e profissionalização ainda maior do departamento de futebol. A aposta da diretoria é que essa experiência acumulada em grandes instituições possa ser fundamental para dar estabilidade ao clube em um ano considerado decisivo. O desafio agora será a adaptação à realidade do futebol do Norte, que possui particularidades próprias, tanto em termos logísticos quanto culturais. O novo executivo terá pouco tempo para se ambientar, já que as demandas são imediatas e a pressão por resultados começa desde o primeiro jogo. Internamente, a expectativa é que haja alinhamento entre todas as partes, algo que se mostrou essencial após experiências recentes que não tiveram o desfecho esperado. O departamento de futebol precisa falar a mesma língua, ter autonomia para trabalhar e, ao mesmo tempo, estar em sintonia com os objetivos institucionais do clube. Em um campeonato onde a margem de erro é mínima, qualquer ruído nos bastidores pode se refletir diretamente dentro de campo. Esse início de trajetória do Remo na elite vem carregado de simbolismo, responsabilidade e esperança. A torcida sabe das dificuldades, reconhece que o elenco ainda está em construção, mas também acredita que organização, trabalho e decisões acertadas fora de campo podem fazer a diferença ao longo da temporada. O novo executivo chega justamente nesse cenário, com a missão de ajudar a transformar planejamento em resultado e expectativa em realidade, em um ano que promete ser intenso do início ao fim. A chegada desse novo executivo acontece em um momento em que o clube do Remo precisa tomar decisões rápidas e, ao mesmo tempo, extremamente calculadas. Não há espaço para longos períodos de adaptação ou testes prolongados, porque a realidade da elite do futebol nacional exige respostas imediatas. Cada rodada traz impactos esportivos e financeiros, e qualquer erro de planejamento pode custar caro ao longo da temporada. Por isso, o perfil escolhido pela diretoria aponta para alguém acostumado a lidar com ambientes de alta pressão, grandes estruturas e demandas constantes, algo que se torna essencial neste novo patamar competitivo. Nos bastidores, a expectativa é que o departamento de futebol passe a ter um fluxo de trabalho mais organizado, principalmente em relação à logística, ao monitoramento do elenco e ao planejamento de médio prazo. A Série A não permite improvisos frequentes, ainda mais para clubes que precisam equilibrar competitividade com responsabilidade financeira. A experiência em ambientes onde cada detalhe é previamente calculado pode ajudar o Remo a reduzir riscos e aumentar suas chances de permanência na divisão, que é vista internamente como o grande objetivo da temporada. Ao mesmo tempo, o elenco segue sob avaliação constante da comissão técnica. O treinador observa atentamente o comportamento dos jogadores nos treinamentos, buscando alternativas para compensar possíveis ausências e ajustar o sistema de jogo de acordo com as peças disponíveis. Existe uma preocupação clara com o setor defensivo, não apenas pela qualidade dos adversários, mas também pela necessidade de manter a equipe compacta e competitiva fora de casa. Jogos como esse exigem concentração máxima do primeiro ao último minuto, algo que está sendo cobrado diariamente nos trabalhos. A questão física também entra em pauta, especialmente por conta da sequência de viagens e do desgaste natural provocado por deslocamentos longos. O calendário apertado não permite muitas sessões regenerativas, o que obriga o clube a ter um controle rígido de carga e recuperação. Nesse cenário, a profundidade do elenco passa a ser um diferencial importante, já que o rodízio pode se tornar necessário em determinados momentos. Ter opções confiáveis no banco deixa de ser luxo e passa a ser uma necessidade básica para competir em alto nível. Do lado emocional, o Remo tenta transformar a pressão em combustível.
A estreia na elite representa um marco histórico e, ao mesmo tempo, um teste de maturidade para o grupo. Muitos atletas sabem que essa será uma vitrine importante em suas carreiras, o que pode gerar ansiedade, mas também foco extra. A comissão técnica trabalha para canalizar essa energia de forma positiva, evitando que o nervosismo comprometa decisões simples dentro de campo. O adversário, por sua vez, entra em campo com suas próprias cobranças e incertezas. O ambiente de desconfiança após atuações recentes cria um cenário curioso, onde qualquer detalhe pode mudar o rumo do jogo. Para o Remo, entender esse contexto é fundamental, porque enfrentar um rival pressionado pode abrir espaços, mas também exige atenção redobrada para não ser surpreendido por uma reação intensa. A leitura do jogo, nesse tipo de confronto, costuma ser tão importante quanto a execução técnica. A arbitragem segue como um ponto de atenção constante, principalmente em uma rodada inaugural, quando a ansiedade de todos os envolvidos costuma ser maior. O desejo da torcida azulina é simples, mas fundamental, que o jogo transcorra com naturalidade, sem interferências desnecessárias e sem decisões que acabem se tornando o centro das discussões após o apito final. Em um campeonato tão desgastante, começar sem polêmicas ajuda a manter o foco no que realmente importa, que é o desempenho da equipe. Enquanto isso, a diretoria continua atenta ao mercado, observando oportunidades que possam fortalecer o elenco sem comprometer o planejamento financeiro. A possível chegada de reforços pontuais mostra que o clube entende a necessidade de ajustes ao longo da temporada. A ideia não é fazer mudanças bruscas, mas sim complementar o grupo de forma estratégica, oferecendo mais opções ao treinador e aumentando a competitividade interna, algo que costuma elevar o nível geral da equipe. Internamente, também existe a preocupação em manter o ambiente estável, algo que passa pela comunicação clara entre diretoria, comissão técnica e jogadores. A troca recente no comando do departamento de futebol reforçou a importância de alinhamento, já que ruídos fora de campo costumam se refletir rapidamente no rendimento dentro das quatro linhas. O novo executivo chega com a missão de ser um elo entre essas áreas, garantindo que as decisões sejam tomadas de forma integrada e coerente com os objetivos do clube. Para a torcida, o momento é de expectativa e cautela. Existe orgulho pela volta à elite, mas também a consciência de que o desafio será enorme. O apoio fora de casa, inclusive com presença significativa nas arquibancadas, mostra o quanto a relação entre clube e torcida segue forte. Esse fator emocional pode não decidir jogos sozinho, mas costuma fazer diferença em momentos de pressão, principalmente para equipes que sabem se alimentar dessa energia. A estreia na Série A simboliza mais do que apenas o início de uma nova competição. Representa um teste de estrutura, planejamento e maturidade institucional. Cada decisão tomada agora, seja na montagem do time, na condução dos bastidores ou na leitura dos jogos, terá reflexos ao longo de toda a temporada. O clube do Remo entra nesse cenário sabendo que precisará aprender rápido, corrigir erros com agilidade e manter a confiança mesmo diante das dificuldades que certamente irão surgir. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Nos bastidores do mercado da bola, um movimento começa a ganhar força e já provoca burburinho entre dirigentes, torcedores e empresários. A possível ida de Diego Costa ao Remo deixou de ser apenas uma conversa informal e passou a ser tratada como uma negociação bem encaminhada. Pessoas próximas às tratativas garantem que há um ok mútuo. O jogador sinalizou positivamente para o projeto apresentado e o clube detentor de seus direitos não deve criar obstáculos para a liberação. A leitura interna é de que o momento favorece todas as partes envolvidas. Diego Costa, experiente com rodagem em diferentes ambientes competitivos, busca um cenário onde possa ter protagonismo e recuperar regularidade. O Remo, por sua vez, enxerga na possível contratação uma oportunidade de impacto imediato, tanto esportivo quanto simbólico. A chegada de um nome conhecido teria potencial para elevar o patamar do elenco e reacender o entusiasmo da torcida, que acompanha atenta a cada rumor que surge. O discurso nos corredores do clube paraense é de cautela, mas também de otimismo. A avaliação é que o acordo depende apenas de ajustes finais, considerados normais em negociações desse porte. Salários,
tempo de contrato e detalhes logísticos ainda estariam sendo alinhados, porém sem divergências consideradas graves. Do lado do atleta, a percepção é de que o desafio agrada, especialmente pela chance de liderar um grupo em construção e assumir papel de referência dentro e fora de campo. Apesar de nenhuma confirmação oficial, o clima é de expectativa. O silêncio estratégico das partes alimenta ainda mais as especulações, algo comum em negociações que caminham para um desfecho positivo. Se concretizada, a operação pode ser vista como um movimento ousado do Remo no mercado, apostando em experiência e nome forte para alcançar seus objetivos. Até que o anúncio aconteça, o rumor segue ganhando corpo e espaço nas conversas esportivas, com a sensação de que a novela está mais próxima do último capítulo do que do início. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.